Eu quero ser usada. Eu profetizo. Eu quero ser usada. Muito bem. Começa para você mais um programa Vitória em Cristo com o pastor Jorge Dantas, da comunidade Manancial Vitória em Cristo. Queremos agradecer a Deus pelo momento que Ele nos propicia de adentrar a sua casa, na sua empresa, no seu escritório, enfim, onde você estiver agora assistindo essa programação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero, de antemão, convidá-los para o nosso evento agora, final de semana, dia 10, 11 e 12. 10, 11 e 12, teremos aí 3 noites de adoração e milagres, com a presença do cantor Leandro Valim, cantora Vivi Andrade, o cantor Matos Nascimento e o pastor Ricardo Flamarion, que Deus tem usado muitos em milagres. Por isso não perca na comunidade Manancial Vitória em Cristo, agora dia 10, 11 e 12 de agosto, ok? Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Nessa feita, me faço acompanhado do meu amigo, pastor Hércules. Pastor Hércules, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Quero saudar o pastor Jorge Dantas, agradecer a oportunidade e mandar também um abraço para todos os nossos amados irmãos e aqueles que nos visitam na comunidade Manancial Vitória em Cristo. Muito bem, pastor Hércules, nós estávamos conversando esses dias em oração, vendo a necessidade das pessoas se encher de Deus, ser cheios do Espírito Santo, e porque estamos vivendo uma sociedade odierna, problemática, enferma, espiritualmente falando. E eu convidei o senhor para participar comigo aqui nessa tarde, nesta gravação, para nós falarmos um pouco desse assunto. E eu gostaria de ler para os nossos irmãos que nos assistem, na carta de Paulo aos crentes em Éfesos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 18. E após essa leitura, nós vamos dissertar o texto, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Palavra do Senhor que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a palavra base para a nossa vida, para esta programação. Por isso, nós queremos nesse exato momento falarmos um pouco desse texto de Paulo aos nossos irmãos em Éfeso. E eu gostaria de ouvir o pastor Hércules com uma reflexão para os nossos telespectadores com relação a esse texto. O que o senhor entende, o pastor, quando o apóstolo Paulo ele diz para que os crentes não se embriaguem com vinho, mas se encha do Espírito Santo? Fique à vontade. Amém. Eu agradeço o convite, é uma honra estar participando desta programação, de poder estarmos aqui falando da palavra de Deus aos ouvintes, debatendo um pouco, falando um pouco, para ajudar no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Mas o versículo aqui em questão, repetindo aqui o versículo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que nós notamos que o versículo aqui, ele está falando de um espaço, porque ele está falando: não vos encheis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Algo para ser enchido tem que ser algo que está vazio. E nós olhando para este versículo aqui, ele está dizendo: não vos encheis. Ele está falando de pessoas. E quando nós falamos de pessoa, a intenção de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, de Jesus, nós fomos criados para sermos o templo do Espírito Santo, a morada do Senhor. Então a intenção de Deus é que nós estejamos cheios da presença dEle. E quando ele fala: não enchei-vos de vinho, o vinho neste sentido aqui é uma figura que está representando aqui os desejos da carne, as coisas humanas, as coisas deste mundo.
E nós podemos pegar aqui vários exemplos do mundo. O vinho é um dos exemplos, que é a bebida. As drogas é uma outra coisa mundana. E também tem hoje em dia a internet, que tem roubado tanto tempo de Deus, espaços, né? Canseiras e muitas outras coisas que têm ocupado o lugar que seria de Deus nas nossas vidas. Então ele está dizendo, para quê? Para que as pessoas não se encham das coisas do mundo, mas sim de Deus e das coisas de Deus, as coisas do alto, da presença do Espírito Santo. Maravilha, maravilha. Então, o pastor Hércules, quando nós observamos essa sociedade odierna, a sociedade atual, as pessoas, elas procuram se encher de muitas coisas, como o senhor bem disse, né? Ocupando o tempo nas redes sociais, ocupando o tempo em tantas coisas fúteis que não têm sentido e palavras evasivas, e quando na verdade nós precisamos simples e exclusivamente ser cheios de Deus. Exemplo, o que é que causa o desejo de uma pessoa ficar madrugadas usando drogas? O que é que causa o desejo das pessoas ficarem madrugadas, dias, dioturnamente, nos cassinos, nas jogatinas, ou nos prostíbulos, na prostituição? Nada mais é do que essas pessoas estarem vazias de Deus, né? E eles tentam preencher esse vazio com tantas coisas que jamais conseguirá substituir aquilo que é de Deus. É certo. Este vazio é algo que somente Deus pode preencher nas nossas vidas, né? Existe um espaço, e é um espaço que é exatamente o espaço da morada do Senhor nas nossas vidas. Mas as pessoas buscam nas diversões, buscam no cassino, na bebida, em tantas outras coisas, ocupar este lugar. E na contrapartida nós vemos pessoas vazias, pessoas irritadas, o mundo caminhando para uma perdição, uma inversão de valores, porque nada neste mundo pode ocupar um lugar que foi feito para ser preenchido pelo Senhor nas nossas vidas, né? Então, por isso nós vemos essa insatisfação e as pessoas cada vez mais gastando coisas e mais coisas para procurar encher as suas vidas, tentando de uma certa forma ocupar este vazio que não poderá ser preenchido a não ser pela presença do Senhor. Vamos usar aqui, pastor Hércules, dois personagens, e por incrível que pareça, um pai e um filho, pai e filho. Um que era cheio de ódio, né, e de ira, e outro que era cheio de Deus, que é o Saul e Jonatas. No primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 20, versículo de número 30, a Bíblia diz assim: então acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de perversa e rebelde, não sei onde tem elogiado o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da tua nudez e da tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme no teu reino pelo que envio. Traz-me nesta hora, porque é digno de morte. Aí diz assim no versículo 32. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que lhe tens feito? Então Saul atirou com a lança para ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado a morte de Davi. Você vê que uma pessoa cheia de ira, cheia de ódio no coração, ela não respeita nem o limite de vida do seu próprio filho. Por isso que nós estamos vendo hoje pessoas, pais matando filhos, filhos matando os pais, porque que estão cheios de ira, estão cheios de ódio nos vossos corações, pastor. E nós observamos o seguinte, que Davi estava sendo salvo e guardado por Deus, todavia o Saul estava cheio de ódio contra a vida de Davi.
E eu costumo dizer que a pessoa cheia de ódio, ela não libera perdão, né? A pessoa cheia de ódio, ela não ama. A pessoa cheia de ódio deseja o mal do próximo, né? É vingativa e ela não quer ver o bem daqueles que estão em volta dela ou daquelas que elas não gostam. E o porquê de tantas desgraças, tantas catástrofes, tantas miserabilidades no nosso meio? Justamente porque a sociedade está, né, com os corações cheios de ódio, cheio de rancor um pelos outros. E querendo ouvir o Senhor nesse quesito, eu costumo dizer que uma pessoa, quando não libera perdão, ela sempre deseja o mal daquela qual ela não está liberando perdão. E por incrível que pareça, quem não libera perdão é semelhante a alguém que toma veneno e espera que outra pessoa morra. Na verdade, quem não libera perdão é a pessoa que se torna enferma, é a pessoa que se torna depressiva, é a pessoa que se torna ruim para a sociedade, né? O perdão, ele tem duas vertentes: causar alegria ao perdoado e ao perdoador. Nós nunca vamos encontrar uma pessoa triste e vai perguntar a ela: o que foi que lhe causou tristeza? E ela diz: é porque eu fui perdoado. E também nunca vamos encontrar alguém triste e dizer: por que tu estás triste? É porque eu perdoei. O perdão, ele causa alegria ao perdoado e ao perdoador. E a sociedade, o que menos faz é perdoar. É verdade. Comentando da história que o pastor leu a respeito de Saul, nós podemos comparar a vida dele a um terreno, né? Quando nós falamos do terreno aqui, falando no versículo 5:18, nós vimos aqui que há um espaço, e Deus fala em cheios. Um terreno seria a mesma coisa. Nós pegamos uma cidade, igual a cidade de Penápolis, que eu creio que tem, os grandes centros tem um plano chamado um plano de gestão de governo, no caso. E neste plano aqui, mapeia a cidade, faz um mapeamento na cidade. Então você coloca aqui, né, na região sul será o lugar onde estarão as empresas, aqui uma analogia. Na região norte será onde vai ficar aqui o centro comercial, e por aí você vai mapeando a cidade e você vai colocando onde vai ficar cada coisa. Numa outra região vai estar os edifícios, os prédios, outra parte vai estar ali as casas, quer dizer, aquele terreno vai estar ocupado dentro daquele plano diretor que a cidade tem. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando Deus, Ele nos criou para sermos o templo dEle, a morada dEle, sermos cheios da presença dEle, que é a presença do Espírito Santo, ali houve o cumprimento. Quando se constrói uma empresa num terreno onde foi determinado para estar, ela está dentro do plano diretor daquela cidade. Então, o que acontece ali? Ali está sendo feita a vontade de alguém, está sendo feita a vontade daquele que criou a lei, está sendo feita a vontade da cidade, porque está crescendo num sentido desordenado. Mas quando isto não é respeitado, o que acontece com aquele terreno que está vazio? Começa a crescer coisas ali que não são boas. Então o Saul, quando ele começou a reinar, ele era um rei que ele começou a reinar, estava debaixo ali da vontade de Deus? Provavelmente sim, começou a reinar, e quando ele começou a reinar, ele com certeza tinha bons propósitos, ele queria abençoar ali as vidas, ele queria ser um rei bom que entrasse para a história. Mas o fato dele não se encher com a presença de Deus, do Espírito Santo, e desviar a sua vida, desviar a sua intenção, o que acontece? Outra coisa vai ocupando um lugar, uma casa vazia. Como diz em Lucas 24, 11, 24. A casa vazia, o que acontece? É a mesma coisa que um terreno vazio ele não tem dono. Uma casa vazia ele não tem dono. Então ele vai ser ocupado por outro. E esse outro, quando ele entra, ele coloca ali o que é a vontade dele. E se nós, como filhos de Deus, que fomos criados para ser o templo, a morada do Espírito Santo, não estivermos cheios da presença de Deus, um outro ser vai ocupar o lugar. E ali começa a entrar essas outras coisas que vai distorcer o propósito inicial, o objetivo que era ser cheios da presença de Deus, né? Quanto à prática do perdão, amado pastor, o primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Aquele que perdoa, ele é o primeiro beneficiado, porque ele vai ficar com a consciência tranquila,
ele vai estar livre de todo e qualquer sentimento, porque a falta de perdão em você que não perdoa, ele causa um sentimento muito ruim. Então, quando você perdoa, você é o primeiro beneficiado e também aquele que foi perdoado naturalmente, né? Verdade, pastor, verdade. E por incrível que pareça, tem mulheres que foram traídas e os maridos foram embora com outras, e elas vivem angustiadas mais de 5, 10 anos, porque ela foi traída. Ela não consegue liberar o perdão para o marido viver a vida dele, como também homens que foram traídos pelas suas esposas e já sabem que não tem resolução aquilo, mas continuam, né, com ira no coração, com mágoa, com rancor. Eu tenho aqui 2 pequenas ilustrações. Certa feita, o aluno chegou para o mestre com um pássaro em mãos e perguntou, com a mão fechada, e perguntou: mestre, esse pássaro está vivo ou morto? E o mestre responde para o aluno: depende de você. Porque se o mestre dissesse: o pássaro está morto, o aluno abria a mão e o pássaro ia embora. Se ele dissesse: está vivo, ele apertava a mão e mataria o pássaro. Então, o perdão depende de mim, né? Seguir a minha vida livre depende de mim, não depende de outra pessoa que me magoou. Outro aluno chega para o mestre e pergunta: mestre, 2 cavalos, um quarto de milha, um cavalo bom de raça e um cavalo pangaré, qual que o senhor gostaria de estar montado? E o mestre responde: depende do sentido que eu estiver. Se eu estiver no sentido contrário, se eu estiver na contramão da vida, eu quero o cavalo pangaré, porque eu volto mais fácil. Mas se eu estiver no sentido correto da vida, eu quero montar no cavalo manga larga, 4 de milha, no cavalo de raça, porque eu chego mais rápido ao meu destino correto. Então é importante você saber qual a direção que você está, se você está na direção certa ou na direção errada. Vamos pegar outro texto bíblico agora de uma pessoa cheia de Deus, pastor. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo de número 6, diz assim: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passamos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A Bíblia diz que Israel estava em guerra. Israel estava em guerra contra os filisteus. E os filisteus estavam em uma montanha, no cume do monte. E Israel estava acampado no pé do monte. Sendo que os soldados, o número do exército filisteu era bem maior do que o exército israelita. E Saul ficou com medo. Mas Jonatas chama o seu moço que levava as espadas, as armas: vamos subir até a guarnição dos filisteus. E o seu moço ficou com medo, mas Jonatas, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse: quando Deus quer dar livramento, não importa se com muitos ou com poucos, Ele é o mesmo Deus. Então, uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que luta pelos seus ideais, luta pelos seus objetivos. Mas uma pessoa com falta de Deus na vida é uma pessoa que quer matar, é uma pessoa que quer destruir, às vezes, as pessoas que estão em volta, pessoas que se sentem ameaçadas, né, por bobeira. Então, pastor, é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Essa história é bela porque o Jonatas, com o moço dele, não era nenhuma força, não era nenhum exército, nenhuma força de contra-ataque contra o exército dos filisteus, né? O exército dos filisteus eram grandes, estavam armados, bem numerosos, e aqui nós vemos 2 homens com bons propósitos, boas condições ali, né? Eram guerreiros como Jonatas era, mas não tinha nenhum acordo de ter resistência contra o exército dos filisteus. Mas ele estava cheio da presença de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo, vamos dizer. E essa faz a diferença nas nossas lutas. E quantas lutas, quantas tormentas, quantas tribulações cada um de nós passa. O senhor passa, eu passo, quem está ouvindo passa. O diferencial nessa história vai ser isso aqui.
Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sabe em quem confiar. Amém. Ela sabe em quem ela pode esperar e ela sabe quem é e o que faz a diferença na vida dela. Então, como diz a palavra do Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o demais ele fará. A você cabe o quê? Cabe você estar posicionado, sabendo quem é o Deus que pode nos dar o livramento. Muito bem, muito bem. Pastor, e é interessante que a Bíblia nos diz que talvez os nossos irmãos que nos assistem, eles fiquem dizendo, mas como eu tenho que ser cheio? Por que eu tenho que ser cheio? A Bíblia diz em 1 de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o templo de Deus é santo? Se alguém destruir, Deus a destruirá. Meu amigo, minha amiga, você nada mais é do que o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 46, que um espírito imundo, ele é expelido de dentro de nós quando nós confessamos Cristo como nosso Salvador. E esse espírito, ele sai por terrenos áridos, seco, procurando descanso, mas ele não encontra. E a Bíblia diz que quando esse espírito sai, o Espírito Santo, ele habita. Habitar não é visitar, habitar é morar, é residir, ele habita em nós. E no que ele habita, ele adorna o templo, né, que é a nossa casa, o nosso corpo. Ele adorna o templo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E como pessoa, ele tem sentimentos, né? Ele tem a sua natureza. E se nós pecarmos, o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. E ele sai de dentro de nós. E aí vem o inimigo das nossas almas e encontra a casa vazia, porém adornada. E aí ele volta e convida 7 espíritos piores do que ele para ocupar aquela casa que está vazia. E o estado daquela pessoa, pastor Hércules, fica pior do que o primeiro estado. Naturalmente, né? Ele deixou algo que ele estava sendo ocupado por Deus, nada vai trocar, né? Uma troca de Deus por uma outra coisa, nada vai ser melhor na vida. Mas o pastor, falando de estar cheio e falando de texto, tem um outro texto aqui que eu gosto de ler e acho importante citar nesta passagem. Atos capítulo 13, no versículo 52, que diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós vemos aqui que, se você ler o contexto, você vai ver que Paulo e Barnabé, eles estavam numa viagem missionária, e eles estavam ali pregando tanto para judeus como para gentios. E pregando ali, eles foram caluniados, inclusive levantaram mulheres de boa índole, pessoas de uma boa reputação, para falar contra estes servos aqui do Senhor. E nós vemos que no versículo 50 que diz: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Como que eles iam sacudir o pó dos pés e partir para Icônio, para continuar com a missão que eles estavam? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A diferença é essa: quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, as lutas que ela tem são assim. Você tem luta, mas você não vive em luta, você tem vitória. Você pode ficar triste, mas você não vai viver triste. Você vai ter tristeza. Você vai sentir angústia, mas você não vai viver angustiado. Você vai sentir angústia e ela vai passar. Por quê? Porque o Espírito Santo, estar cheio da presença de Deus, é a diferença. Estes homens, eles foram lançados fora aqui. Hoje, pastor, nós temos visto assim, pessoas dentro das igrejas, elas não vêm no culto porque estão cansadas. Elas não vão na oração porque ela tinha uma dor de cabeça. Elas deixam de fazer alguma coisa ali na igreja porque elas estão olhando para elas, porque o tempo está de chuva ou o tempo está frio. Isto verdadeiramente são pessoas que estão vazias. Elas não estão cheias do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz muito bem: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Queridos, nós observamos, encontramos milhares de pessoas que se desviaram da presença de Deus. Logo,
Se elas desviaram, é porque um dia elas foram crentes. E nós observamos pastores que se desviaram, nós observamos pessoas, que se afastaram de Deus. Se elas se afastaram, é porque um dia eles estiveram próximo. Então não queira correr esse risco, é um alerta. Seja inteligente. Nós temos duas maneiras de aprender. Primeiro, com o erro dos outros, e segundo, com os nossos. Vamos usar a primeira opção. Aprendamos com o erro dos outros, não com os nossos. Se alguém caiu, não espere você cair para levantar. Desvie do buraco, desvie do obstáculo. Ok? Pastor Hércules, eu quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui comigo. O senhor é uma amiga, é um irmão. É um presente de Deus na minha vida, a sua amizade, da sua família, para a Igreja de Cristo, Manancial Vitória em Cristo, Comunidade Manancial Vitória em Cristo. Eu posso dizer que eu me sinto orgulhoso em poder pastoreá-lo, poder estar junto com o senhor, confabulando ideias acerca do reino de Deus. Para mim é uma honra e eu agradeço, Eu é que agradeço a oportunidade de estar presente com o grande amigo, pastor, presidente, mas é grande amigo, tanto como homem de Deus, como amigo. É um grande homem e eu agradeço a oportunidade que me foi concedida e espero ter colaborado um pouco com esta confabulação aqui da palavra de Deus. Sem dúvida alguma, pastor Hércules, sem dúvidas alguma, e com certeza muito mais o Senhor Deus nos dará a oportunidade de estarmos juntos aqui no programa Vitória em Cristo. Amém. Queridos, é isso aí, nós estamos encerrando mais uma programação Vitória em Cristo. Eu quero convidar você a estar conosco nas nossas reuniões. Avenida Antônio Veronese, número 730, na Vila Fátima. Estamos ali toda terça, quinta e domingo. Terças-feiras nós temos o clamor das causas impossíveis. É muita oração, amados, para Deus nos dar vitória, o que Deus tem feito. E nas quintas-feiras, agora no dia 7, vamos começar 21 quintas-feiras, uma nova história Deus tem para mim. Você precisa de uma nova história? Vem estar conosco. Na quinta-feira, agora é dia 7, ok? Deus tem vitória para nossas vidas. E domingo, às 19 horas, é o culto da família. Convidamos você a participar conosco. Temos também o nosso programa de rádio na 107.9. Ouça a nossa programação toda terça, quinta e sábado. Terça e quinta, das 22 às 0 horas, e sábado, das 13 às 14. Pastor Hércules, amados, olha só, nós temos o apoio de vários amigos, dentre eles os Jarbas Móveis. Jarbas Móveis, olha que linda sala para você, para sua casa, Você que quer mobiliar, presentear sua esposa, quer deixar ela menos nervosa, dê uma bela cozinha para sua esposa, ornamente a sala. Vá no Jarbas Móveis, procure o Jarbas ou um dos seus vendedores, ou Gilmar, e diga que ouviu aqui com o pastor Jorge Dantas, ok? Vamos orar. Quero convidar meu amigo pastor Hércules para estar orando para encerrar essa programação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade, por podermos ter adentrado, Senhor, nestes lares. Meu Deus, que a bênção do Senhor, que a tua presença real e verdadeira esteja entrando agora, Senhor, em cada lar, sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, que ela seja, Senhor, também a tua morada, que ela possa ser cheia da tua graça, cheia da tua unção, cheia do teu Espírito, e que as necessidades, meu Pai, desta casa, desta pessoa, sejam supridas pela tua presença. É o que nós oramos nesta tarde e agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Abraço do pastor Dantas e da sua família, minha esposa, cantora Vivi Andrade. Deus abençoe vocês e até a próxima.